Prontinho. Gente, em atividade que eu passei, eu vou fazer o seguinte, vou mandar as respostas para vocês. Não vou comentar ela aqui não, tá bom? Só vou mandar as respostas para vocês, vocês confiram, acho que se vocês não tiverem conseguido fazer, vocês dá uma olhadinha lá. Eu vou mandar as respostas todas com as respectivas justificativas, tá? Essa atividade aqui foi a atividade do dia 21, na quarta-feira passada. Introdução aos números decimais. Então, pessoal, vamos ficar atento a isso aqui, porque o que acontece? Agora tá tranquilo, daqui a pouco começa a ficar difícil, viu? Então, vamos ficar atento aos números decimais. Vamos lá. Primeira coisa aqui. Coloca-se uma vírgula para separar a parte inteira da parte fracionária, tá? Então, ó, vamos aqui ao 0,1, que é um exemplo de um número decimal. A parte inteira desse número é o zero, tá? A parte fracionária é o 1. Então, nós temos aqui, ó, 1/10, que se lê isso aqui, tá? 1/10 ou 0,1. Então, quando eu tenho uma fração 1/10, eu não leio também 1/10, não é a mesma coisa? Então, esse 0,1, gente, representa a mesma coisa que 1/10, tá? Então, ó, os números em forma de fração, eu consigo representá-los na forma decimal, tá? Veja bem, nem todo decimal é possível representar em forma de fração, tá? Nem todo. Mas todo número fracionário eu posso representá-lo na forma decimal. Nós vamos aprender isso mais para frente. Tá, pessoal? Então, esse zero, que é a parte inteira, é como se fosse a unidade, tá? Quando a gente tem, pessoal, quando vocês trabalharam com números, eu acho que vocês trabalharam isso no primeiro ano, nem sei em que ano que vocês aprendem isso. A gente não vê lá unidade, dezena, centena, milhar, não é isso? Unidade de milhar, dezena de milhar, pois é. Nos números decimais, gente, aqui no caso nós temos, depois da vírgula, nós só temos uma casa, que é o número 1. Então, a gente chama de décimos. Se a gente tivesse duas casas, centésimos. Se a gente tivesse três casas depois da vírgula, milésimos. Se a gente tivesse quatro casas, décimos de milésimos. E assim sucessivamente, tá? Olha aqui, ó, 0,01. Então, nós temos aqui duas casas decimais. Então, um centésimo, tá? Aqui nós temos três casas decimais depois da vírgula. Um milésimo, ok? Então, viram, gente, que eu tenho aqui, ó, primeiro eu tinha uma fração sobre 10, que virou um décimo. Fração 1/100 virou um centésimo. E a fração 1/1000, um milésimo, tá? E tem até as representações em forma de figuras aqui. Não sei se vocês prestaram atenção nessas explicações aqui. Então, gente, olha só. Se eu tenho 7/10 ou 7 décimos, eu tenho, então, aqui um 0,7, porque uma casa depois da vírgula é décimos, né? Se eu tenho 13 décimos, gente, se eu tenho 13 décimos, gente, peraí, que alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu verificar aqui, só um momento.
Bom dia, professor. Está na aula extra, não poderá... Ah, tá. Muito bem, sem problema. Gente, então, 13 sobre 10, ou 13 décimos. Então, pessoal, aqui eu tenho 1,3. Ah, professor, por que que não é 0,13? É porque se eu colocar duas casas decimais depois da vírgula, vai virar centésimos, pessoal, tá? Então, 1,3 nesse caso aqui. Ó, 249 sobre 10, 249 décimos. Então, só uma casa vai ficar depois da vírgula. No caso aqui é o 9, tá? Então, 24,9. 34 centésimos. Agora sim, ó. Centésimos, ó, sobre 100 eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, 0,34. Ah, pessoal, se eu tiver aqui, ó, 781 sobre 1000, ou 781 milésimos. Então, 0,781. Então, né? Problema aqui da aula, infelizmente, não vai dar para saber, que eu tô. Não tem como eu atender a ligação, está sendo até gravada a nossa aula, né? Não atrasa a gente, depois eu retorno a ligação. Gente, vamos lá. As questões que eu passei estão bem tranquilas, tá, pessoal? Qual das frações abaixo são frações decimais? Gente, só uma pergunta, tá todo mundo me ouvindo direitinho aí? Que eu recebi uma ligação aqui, não sei se às vezes deu algum problema, tá tudo certinho aí? Sim. 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 Ó, Sim. tá. Gente, quais destas frações são decimais? As frações decimais, pessoal, são aquelas que têm em seu denominador ou o número 10 ou os múltiplos de 10. Ou melhor, desculpe, não é os 10 não. Tem que ter em seu denominador ou 10 ou as potências de 10 no caso, né? 100, 1000, 10.000, 1 milhão, tá? Então, eu vou marcar aqui quais são, tá, pessoal? As frações decimais, ó. Esta fração aqui, tá? Esta fração aqui, esta fração aqui é decimal, esta aqui também é, essa aqui não é, tá, gente? O 10 está no numerador. As frações decimais, elas têm 10 ou potências de 10 no denominador. Então, essas duas aqui não são, tá bom? Só essas quatro, tá? Que vocês deveriam marcar. Muito bem. Vamos colocar aqui, então, as respostas aqui. Beleza. Complete o quadro. Gente, aqui para completar o quadro, a gente tinha que analisar. Ó, aqui eu tenho número, então eu deveria escrever por extenso. Onde eu tenho escrito por extenso, eu vou escrever o número, tá bom? Todos esses exercícios aqui são exercícios de adaptação ao conteúdo. Ó, então tem aqui 1,9. Isso aqui é exatamente 1 inteiro e 9 décimos, tá, pessoal? Uma casa depois da vírgula, 9 décimos. Então, 1 inteiro e 9 décimos. Muito bem. Aqui eu tenho 2 inteiros e 63 centésimos. Se eu tenho centésimos, duas casas depois da vírgula, tá? Então, 2 inteiros e 63 centésimos. Muito bem. Aqui, pessoal, ó, 3 casas depois da vírgula. Então, milésimos, tá?
E o 10 está antes da vírgula. Então, são 10 inteiros e 245 milésimos, tá? 10 inteiros e 245 milésimos. 15 milésimos, gente. Milésimos. Isso indica para mim que eu tenho 3 casas depois da vírgula, tá? Então, ó, 0,015, porque eu preciso ter 3 casas, pessoal. Se eu colocar 0,15, eu terei 15 centésimos. Então, eu preciso, ó, de 3 casas decimais, tá? Aqui, a parte inteira que está zerada, né? Então, 27 centésimos, porque tem 2 casas depois da vírgula. 27. Ó, gente, tem um erro aqui, ó. Eu coloquei o número 10, ó. Tem que escrever, né? Desculpe. 27 centésimos. Muito bem. 2 inteiros, 4 décimos. Tá, pessoal? Décimos é uma casa depois da vírgula. Então, 2 inteiros e 4 décimos. Só isso. Aqui, ó, nós temos 9 inteiros e 8 milésimos. São 3 casas, tá? Então, 9 inteiros e 8 milésimos, tá? Eu vou ponto, né? 30 inteiros e 3 centésimos. Então, ó, 30 inteiros, essa é a parte inteira do número, 3 centésimos. Centésimos dá ideia para a gente de 2 casas depois da vírgula. Então, ó, 30 inteiros e 3 centésimos, porque eu preciso ter 2 casas depois da vírgula. Tá, gente? Deixa eu só igualar isso aqui para não ficar diferente. Muito bem. Vamos para o próximo. Pessoal, tudo ok aí? Tudo certinho? Estão me ouvindo? Beleza? Sim. Sim. Ótimo. Deixa eu... Pronto. Gente, transforme as frações decimais em números decimais. Ok. Tranquilo, né, gente? Ó, essa fração aqui, ó, 519 sobre 10. Se está dividido por 10, gente, é uma casa depois da vírgula. Então, isso aqui é igual a 51,9, tá, gente? Muito bem. Ótimo. Do jeito que eu estou fazendo aqui, vai bagunçar as letras. Espera aí. Deixa eu trazer a outra parte para cá, para não dar esse problema. Muito bem. Agora, letra B. Tá aqui, letra B, pessoal. 87 sobre 100. Gente, se está dividido por 100, pessoal, eu tenho 2 casas depois da vírgula, tá? Então, 0,87. Só isso, professor, só isso que a gente precisa fazer, tá? Aproveita enquanto tá fácil, gente. Daqui a pouco vai piorar, viu? Vai ficar mais dificilzinho. Então, 249 dividido por 100.
se eu tenho aqui, ó, 2 zeros na minha divisão, né? Então, 2 casas depois da vírgula. 2,49. Letra D. Deixa eu ajeitar isso aqui de uma vez. Pronto. Gente, se eu tenho aqui, dividido por 100, né, 2 zeros, 2 casas depois da vírgula, 13,64. Aqui, ó, 5.116 milésimos, ó. 3 zeros, 3 casas depois da vírgula, 5,116. E, por último, nós temos aqui, ó, 693 sobre 10 mil. 10 mil, ó, 4 zeros, 4 casas depois da vírgula. Então, 0,0693. Viram que bacana, gente? E bem tranquilo, né, de fazer. Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Ótimo, vamos colocar essa resolução aqui. Beleza, certo? Escreva cada número usando algarismos. Então, gente, ó, aqui na letra A, vai ficar da seguinte forma, tá? 5 unidades, 2 décimos, então, vírgula, 2 décimos, 7 centésimos e 1 milésimo, tá? Então, esse aqui seria o número, ó. O 5 está na casa das unidades, o 2 na casa dos décimos, o 7 na casa dos centésimos e o 1 na casa do milésimo, tá? E a letra B, aqui, gente, fica da seguinte forma: 2 dezenas, 6 unidades, 8 centésimos. Se é 8 centésimos, gente, quem fica na casa dos décimos? O zero, né? Agora eu coloco o 8 centésimos e o 3 milésimos. 26,083, tá bom? 26 inteiros e 83 milésimos. Que se lê isso, tá? Esse número aqui tem que passar aqui para baixo, só um momento. Deixa eu aumentar essa letra aqui. Muito bem. Pessoal, considere o número 736,82. Qual é o algarismo das dezenas? O algarismo das dezenas, gente, é o 3, tá bom? Então, qual é o algarismo das dezenas? Eu vou escrever aqui para ficar bem claro, tá? O algarismo das dezenas é o 3, tá bom? E dos décimos? O algarismo dos décimos, pessoal, é o 8, tá? O primeiro algarismo aqui, ó, dos números decimais. O algarismo dos décimos é o 8. Qual é o algarismo das centenas? O algarismo das centenas é o 7. Deixa eu aproveitar essa parte aqui que eu já escrevi. O algarismo das centenas é o 7. O algarismo dos centésimos. O algarismo dos centésimos é o
Gente, o algarismo dos centésimos é o 2 aqui, tá? Então, muito bem. O algarismo dos centésimos é o 2, tá, gente? Beleza. Então, como eu disse, por hoje é isso aqui, tá, pessoal? E, assim, só uma curiosidade, a gente fala números decimais, né? Então, gente, o nosso sistema de numeração, ele é decimal porque toda vez que a gente... Tipo assim, né, nós temos 10 algarismos. Se você pegar do 0 até o 9, são esses os algarismos que a gente utiliza, são 10, né, gente? E você começa ali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esses 10 primeiros números a gente representa com um algarismo só. A partir do número 10, a gente já representa com dois algarismos, que é o 1 e o 0. Por isso que a gente chama o nosso sistema de numeração de sistema de numeração decimal. E a gente chama esses números com vírgula de decimais, pessoal, é porque toda vez que a gente tem o número decimal, para a gente transformar ele em fração, a gente vai sempre dividir por 10, por 100, por 1000, certo? Por esse motivo, a gente chama de numeração decimal. Isso é só uma curiosidade, tá bom? E é isso, gente. Coloquem, por favor, aí o nome de vocês, para eu constar a presença. Escrevam o nome aí, por favor. Muito bom. Eu já vi aqui, hoje é 26 de 10, 26 de 10. Parar a gravação.